Estamos de volta para todos vocês e agora vamos abordar um assunto muito importante, que é a bipolaridade. O que será que é a bipolaridade? Será que tem cura? O que acontece para as pessoas desenvolverem esse transtorno? Quem vai explicar para a gente, contar um pouquinho mais sobre essa questão, é a psicóloga Ângela Cristina Brandi. E ela vai explicar justamente em que momento a gente percebe que determinadas pessoas, ou até mesmo a gente mesmo, pode desenvolver esse transtorno bipolar. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, Carol. Tudo certinho, Ângela. Seja bem-vinda, Sempre Bonita. Obrigada. Então, quando a gente fala de bipolaridade, muitas vezes as pessoas até brincam, você é uma bipolar, não é? As pessoas falam assim, e é uma coisa séria, não é uma brincadeira, né? Eu queria ver com você exatamente o que é a bipolaridade, para que as pessoas percebam, né, a real intenção da questão e justamente o que podemos fazer em relação a isso. Então, quando nós falamos de bipolaridade, nós podemos falar assim como um transtorno do humor realmente, onde as pessoas fazem dois polos, né, bem definidos, né? Seria o polo de cima, a mania, a euforia, e o polo de baixo, que seria o polo depressivo, né? Então nós temos que ter muito cuidado quando nós rotulamos as pessoas, quando elas têm apenas uma mudança de humor e dizemos que ela é bipolar. Muito pelo contrário, a bipolaridade é uma doença grave, incurável. Sim. Ela existe apenas o tratamento. Mas é incurável? É incurável, exatamente. O início dela começa geralmente na adolescência, nos homens um pouco mais cedo, entre 20 a 30 anos, nas mulheres dos 20 aos 35 anos, né? É uma doença que geralmente ela cursa com a depressão no primeiro momento e pode demorar muito tempo para a pessoa fazer um período de fase de mania. E muitas vezes o erro, inclusive do tratamento, por isso que a pessoa demora bastante tempo, muitas vezes, para a gente conseguir ter um diagnóstico preciso dessa doença, é exatamente por conta que uma pessoa pode estar fazendo uma depressão muito tempo, e ela ser tratada como apenas uma pessoa depressiva. No entanto, ela pode fazer uma hipomania, que seria uma mania menos grave, né? Daquela euforia bem caracterizada, e a pessoa vai ter um diagnóstico depressivo, e muitas vezes quando vai no médico, até aconteceu um caso de uma paciente minha que ela estava com uma depressão e ela foi no ginecologista, e o ginecologista medicou ela com antidepressivo. E imediatamente ela entrou na fase da mania. Sim, e na fase da mania, ela se caracteriza muito por uma fase de uma euforia muito grande, onde a pessoa ela não tem um sono, ela realmente tem uma hiperatividade mental. Então há uma exaustão emocional muito grande nela. E depois desse período, que se caracteriza por geralmente uns 7 dias, que a pessoa teria que ter uma fase de euforia mesmo, né? Com uma intensa atividade mental, uma facilidade muito grande, a pessoa fica falando muito, ela não para de falar, ela não tem sono, ela tem gastos excessivos, às vezes a sexualidade dela fica bastante exacerbada, né? É até um dos casos assim de separação, inclusive, né? Quando a pessoa fica muito assim agitada. Então, realmente assim, é um processo bem delicado, né? Quando se tem o diagnóstico no momento certo, o tratamento é feito com estabilizador de humor mesmo, né? Para que a pessoa não saia da depressão e não entre na euforia. Entendi. E que ela consiga ficar numa fase de normalidade daí, né? Quando que ocorre o início dessa doença? Porque como é que a gente consegue perceber que a pessoa está desenvolvendo o transtorno bipolar? Geralmente essa doença tem início na adolescência, né? Nós podemos falar de crianças ainda, mas é algo assim ainda que não tem, né, muita definição. Então geralmente assim, o que seria um fator que determinaria o início da doença? Um fator genético é um fator bastante importante, e também fatores estressores que podem ter no ambiente, né? O uso de drogas, álcool também, né, pode ser um fator desencadeante. Na verdade, não necessariamente a bipolaridade precisa de um gatilho,
Mas os fatores estressantes, junto com a genética, geralmente tem um histórico familiar de um pai ou de uma mãe que tenha o diagnóstico do transtorno bipolar. Uma perda, por exemplo, uma perda importante, como de um pai, de uma mãe, também pode desenvolver? Sim, sim, exatamente. Assim, o precursor da crise pode realmente ser uma perda, um trauma muito grande, uma doença na família, o uso de drogas, né, realmente, né? Mas depois as outras crises, não necessariamente elas precisam ter algum fator de gatilho, né, na verdade, né? Então, o cuidado é assim, né? Quando que essa pessoa deve receber ajuda, né? Quanto antes os familiares perceberem, né, uma alteração maior, as pessoas começam a ter gastos compulsivos muitas vezes. Esses né? são os sintomas? Sim, exatamente. Os sintomas, veja, existe o sintoma, um tipo de depressão, da bipolaridade, existem os sintomas clássicos que seriam do tipo 1, que daí seria assim, o bipolar do tipo 1 faz as duas fases, né, bem definidas, a fase da mania, que a mania não necessariamente é uma mania por algo, mas é a mania dentro da psiquiatria chamada de uma euforia, de uma excitabilidade muito grande. Não é a mania de você estar acostumado a fazer determinada coisa? Não. A mania, no caso que é chamada mania, ela é uma euforia exacerbada, né? E é algo bem exacerbado, né? Com essa agitação motora, com essa falta de sono, a pessoa chega à noite e começa a querer limpar a casa ou a escrever, ela se sente muito ativa, muito produtiva, ela gasta bastante, né? Ela começa a fazer compras e ela dá as coisas para as pessoas, então ela tem essa verborréia, ela fala muito rápido, né? Ela tem essa fala, né? Então, essa fase, esse tipo de bipolaridade, né, que seria o tipo 1, é um tipo clássico que a pessoa faz. Então, esse polo em cima e o polo debaixo da depressão. Então, ela fica algum tempo, não tem tempo definido, né, fazendo essa fase da euforia e depois ela fica na fase da depressão, né? Mas tem o outro tipo, da bipolar do tipo 2, que faz um único episódio, às vezes na vida, de hipomania, que seria uma mania menos acentuada e na maioria das vezes faz só depressão. Então esse que é o problema do diagnóstico, né? Por isso que um psiquiatra, que deve ser um médico, né, de escolha para a família levar esse paciente, né? E tem mais um tipo ainda que seria o tipo misto, que o misto a pessoa pode mesclar os dois sintomas no mesmo dia. Então ele fica com agitação, ele fica com insônia, ele fica com uma irritabilidade e também fica com depressão, né? Então assim, realmente é uma doença que se não for tratada adequadamente, pode inclusive levar ao suicídio, porque é a sexta maior causa de afastamento do trabalho, né? Então, assim, é uma população muito grande, né, que nós temos. Muita gente está desenvolvendo, né? Será que não existem fatores externos, como, por exemplo, algo relacionado à mídia, algo relacionado até mesmo dia a dia das pessoas, né? Essa pressão psicológica de ter que cumprir metas, tarefas. Será que isso também não ajuda a deixar essa pessoa pressionada e acabar desenvolvendo a bipolaridade? Sim, Carol. Principalmente os fatores estressantes, né, do ambiente que a pessoa vive hoje em dia, com essa busca desenfreada, com essa questão hoje de internet, que os jovens não vão dormir mais cedo porque eles estão sempre acordados, o uso excessivo de estimulantes, de cafeína, né, isso pode exatamente desencadear uma crise, sim. Né? Então, né, nós temos visto hoje que é um aumento muito grande, né, dessas doenças, né, mas sempre tem um fator genético que também é um fator importante, né? Não necessariamente, porque ainda não foram descobertas as causas específicas, né, que geram a bipolaridade, né? Na minha época de faculdade, nós aprendíamos, né, como transtorno. Esse transtorno bipolar se chamava psicose maníaco-depressiva, então é um nome bastante pesado,
Por causa do maníaco depressivo, exatamente, né? E por ser psicose, né? Então, esse termo hoje foi mudado porque nem todas as situações de bipolaridade cursam para psicose. Algumas, porém, cursam sim, né? Porque quando a pessoa tem sintomas muito depressivos, muito fortes, ela pode realmente ter delírios, ela pode realmente tentar o suicídio, né? Então, assim, todo cuidado é pouco, né? E o que a gente tem que fazer? Eu acho que a prevenção. O paciente ele tem que fazer um tratamento psicoterapêutico e medicamentoso, principalmente medicamentoso, né? Para ter a estabilização do humor, né? Só que assim, é complicado porque quando a pessoa vai no médico e ele está numa depressão muito grande e muitas vezes ele recebe uma medicação e ele melhora, aí ele diz assim, eu não quero ficar desse jeito, né? E muitas vezes você tem que tirar o paciente da mania e colocar ele numa depressão. E ele vai não querer fazer o tratamento exatamente por conta disso, né? Então, assim, é um paciente bem complicado para a gente tratar exatamente por conta dele aderir ao tratamento. Entendi. Né? Ele precisa aderir a esse tratamento, né? Ele precisa ter consciência, né, dos prejuízos, né, que essa doença traz, de todos os danos, né, que são causados, porque a família também sofre bastante, né? Porque há sofrimento psíquico grande, né? Bom, questão de fatores, né? Quais são os riscos do transtorno bipolar? A pessoa ela está dentro de casa, ela tem o transtorno. O que a família deve fazer? Como que a família deve agir em relação a essa pessoa? Assim, os riscos você diz com relação ao suicídio? Ao suicídio, com relação ao próprio dia a dia, a própria questão dela se prejudicar, né? Que, querendo ou não, são fatores de risco, ela de repente viver numa família onde tem criança pequena, né? O que ela é capaz de fazer, a pessoa que é bipolar, sendo que ela tem, digamos, mudanças de humor, pode ser até rápidas ou não? Sim, né? Pode ser rápida sim. E muitas vezes essa questão de uma irritabilidade muito grande, né? Então, assim, a família realmente ela tem que prestar muita atenção e essa fala é muito importante para que ela vá junto, né? O familiar vá junto ao psiquiatra, exatamente para falar dessa questão da recusa do uso da medicação, né? E dessa agressividade, dessa irritabilidade muito grande que a pessoa pode ter na fase da mania. E os cuidados também na fase da depressão, até por conta de uma falta de motivação para viver, né, de um desânimo muito grande. Então, às vezes a pessoa abandona o trabalho, né, abandona as atividades, né? Então, assim, ela tem sempre um desejo muito forte, né, de não querer mais viver, de apagar a sua vida. Então, assim, acho que principalmente a família tem que estar sempre muito atenta a esses comportamentos. Quando que a gente consegue diferenciar justamente isso, até para quem está em casa assistindo, um comportamento normal de um comportamento patológico? Sim, nós podemos ter alterações de humor, né? É como se nós vivêssemos uma vida tendo um dia feliz, um dia triste, porque a gente tem essas Exatamente. alternâncias diárias, Sim. é normal eu isso, posso ficar né? chateada por algo, né? Eu posso ter pedido o meu emprego, eu vou baixar um pouquinho, eu posso ficar um pouco feliz porque eu fui convidada para vir num programa de TV. Eu vou estar aqui, exatamente, sim. né? Ou eu posso fazer uma viagem, entendeu? Então eu vou fazendo essas alternâncias, mas quando a pessoa tem a bipolaridade, ela vai para um polo muito acima, né? Então não é uma irritabilidade normal, é algo muito acentuado. Então a pessoa realmente... Ela vive aquilo. Exatamente, ela fica muito forte, é muito acentuada, é uma exacerbação realmente, né? De uma irritabilidade, de uma ativação motora, né? Ela fica muito hiperativa, né? Então, assim, há uma diferença muito grande realmente desse estado nosso normal, de nós termos esses ciclos de um pouco de distimia, que a gente chama, né, de não estar nem muito triste, mas nem muito alegres, ou de estarmos muito alegres, mas assim, o quadro da euforia, da depressão, realmente, ela é muito marcante mesmo, né? É visível, né, que a pessoa realmente, quando é o bipolar do tipo 1, que é o bipolar mais grave, é visível que a fase da mania é uma fase muito marcada, né? Muito forte, né? E quais são, no caso assim, eu digo em relação a tratamentos, né? Porque a gente sabe que
Existem tratamentos, mas quais os mais eficazes nos dias de hoje em relação ao transtorno bipolar? Na verdade, assim, o tratamento do bipolar cabe em todas as especialidades, né? E ainda faltam. Vasto, né? A gente vê que é Exatamente, vasto. exatamente, né? Mas o de primeira ordem seria procurar a ajuda de um psiquiatra, né? O psiquiatra que seria um médico, então, de escolha para essa família, né? Onde até a família deve relatar, né, exatamente, o que está acontecendo. Exatamente, né, porque precisa saber bem se é uma depressão unipolar ou se é bipolar realmente. Então precisa fazer esse diagnóstico e daí com a medicação, que daí vai ser a medicação de escolha para aquele paciente, daí geralmente o paciente também faz uma psicoterapia. E hoje é mais utilizada a terapia cognitivo-comportamental. E geralmente você tem que trabalhar com o paciente uma psicoeducação mesmo, né? Para ele ter a noção do dano que ele causa a si mesmo e ao outro, né? Dos prejuízos que ele vem a ter, né? Profissionais, afetivos, né? Porque uma pessoa muito irritada, muito agressiva, né? Pode perder um relacionamento, né? Pode perder um trabalho, né? E até evitar, inclusive, uma internação, né? Porque eu trabalho, muitas vezes, eu atendo num hospital psiquiátrico hoje e tem muitos jovens lá, entendeu? Muitos bipolares que tentaram suicídio e que estão lá. Então, assim, né? A realidade, às vezes, fora, a gente não sabe, mas quando a gente entra num hospital, você percebe o quanto que tem de jovens que não estão dando conta das suas vidas, né, e chegam ao caso de serem internados exatamente por não terem tomado uma providência antes disso, né? Então, o que a gente tem que trabalhar? Com prevenção mesmo, né? Prevenção e para que a pessoa fique num ciclo normal, que ela não faça nem a euforia nem a depressão, porque as duas são muito danosas, tanto para a família quanto para o próprio paciente. Exatamente. E Ângela, para as pessoas que estão assistindo a gente, e eu acredito que tem muitas em casa que estão se identificando com esses fatores e esses dados que você está apresentando para a gente aqui, como que elas fazem para entrar em contato com você? Para de repente alguém que tem uma pessoa na família, um filho, um vizinho, um amigo, alguém que sofre de bipolaridade, que está batendo as informações do que você está falando aqui, e quer uma dica sua, quer conversar com você, quer levar, né, a pessoa até você para que possa ter um tratamento. Como que elas fazem? Elas podem me procurar pelo meu nome mesmo, né? Sim, né? Telefone de contato, acho que a internet também hoje em dia, a página da internet, né? Exatamente, né? Eu tenho a minha página no Facebook, é Ângela Cristina Brandi mesmo, né? Tá ali. Isso, né? Segue meu telefone também, né? Que é o 9821-6304. Facebook Ângela Cristina Brandi, só digitar lá já acha você. Exatamente, exatamente. E assim, eu acredito assim que em termos de uma situação de crise realmente hoje, por exemplo, se uma pessoa tem um surto bipolar e tem uma fase da mania, eu acho que em primeiro lugar procura um hospital psiquiátrico, né, que vai indicar, né, o tratamento, né, imediato para aquela pessoa, exatamente. Com certeza, Ângela, obrigada. Obrigada a você, Carol. Adorei ter você aqui, viu? Obrigada. Acho que foi bem esclarecedor para muitos, né, que estão assistindo. E você não sai daí que a gente já volta. Vamos falar de maquiagem pin-up. Já voltamos.